Muito bem, queridos. Nós vamos ler o texto em Ruth. Para você achar o livro de Ruth. Primeira coisa, você vai pegar sua Bíblia e vai abrir Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Pronto, achou. É o oitavo, né? Oitavo livro da Bíblia. Obrigado, meu irmão. Põe aqui, por favor. Obrigado, Augusto. Se seu irmão precisando de uma ajuda, você ajude seu irmão a encontrar. Parece o oitavo livro da Bíblia. Verso 1 ao 5, depois o verso 22. Alguns irmãos que nós não os víamos algum tempo. Então aí, o Elias chegou de viagem, né, Elias? Elias está rodando aí, né? Por aí. Oi, meu filho. Beleza? Muito bem. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Depois o verso 22. Diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos ler o versículo 6 também. Quando Noemi soube que, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Agora o verso de número 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém, meus irmãos. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos que Teu Espírito Santo traga a revelação da Tua palavra. Fala o nosso coração nessa noite, Tu sabe do que precisamos e de verdade precisamos do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem, irmãos, um lugar que vai mudar a sua vida. Amém, irmãos? Existe um lugar. Pergunta ao seu irmão, você quer mudar a sua vida? Você precisa mudar a sua vida? Existe um lugar para mudar. E você vai descobrir qual é. Sabe aonde é? Diz para ele, é em Belém. E não é Belém do Pará. Apesar que Belém do Pará me disseram que é uma excelente cidade e tudo mais, né? Mas não é essa Belém. Belém quer dizer casa de pão. É uma expressão hebraica que fala o seguinte: Bethlehem, que quer dizer, Bet, sempre que você ouvir isso, casa, Lehem, pão. Então, a junção dessas 2 palavras, casa do pão. Ou seja, quem nasce em Belém, Jesus nasceu em Belém, não é verdade? O pão da vida nasceu na casa do pão, não é verdade? E a ideia do texto, irmãos, hoje para nós, o que significa Belém para nós? Casa do pão hoje é a igreja, irmãos. É o lugar onde que vai mudar a sua vida. Claro, é Jesus, você vai perceber isso. Mas é nesse lugar que Deus quer trazer você. A igreja, irmãos, é algo extraordinário. E durante todo o tempo o diabo vai tentar massacrar, denegrir, defamar, esculhambar, enfraquecer.
Mas a igreja, irmão, é o lugar que pode e que vai transformar a sua vida. Um lugar extraordinário. E aí, irmãos, você vai perceber isso durante o texto. O texto começa dizendo que tinha uma família, ou seja, Elimeleque, Noemi e os 2 filhos. E esses camaradas, irmãos, lá em Belém, um tempo tiveram uma dificuldade, uma seca, um negócio. E eles, por conta dessa dificuldade, irmãos, dessa escassez, eles resolveram ir para Moabe. Irmãos, Moabe era uma cidade, ficava 80 quilômetros ao leste de Belém, era lugar estrangeiro. Não era um lugar, pelo contrário, os moabitas eram até adversário dos israelitas. Era um lugar que eles não deveriam ir. Mas aí eles, por conta de necessidade, eles resolveram tomar uma decisão de ir para Moabe, vou estabelecer minha vida em Moabe. E aí, irmãos, quantas vezes também nós saímos da casa do pão, nós saímos do centro da vontade de Deus, para ir para um outro lugar, e às vezes fruto só de necessidade e não de direção de Deus. Tá certo? E o texto fala que eles foram para lá, para passar, quando você começa lendo o versículo 1, fala assim, eles foram viver por algum tempo lá. Na cabeça deles, era para passar um tempinho lá e depois voltar. Me faz lembrar de Jacó, quando Jacó, por causa de José, eles vão lá para o Egito. E quando Jacó está diante do faraó, ele fala assim, faraó, nós viemos aqui para passar uns tempos só, uns anos. Irmão, esse negócio, sabe quanto tempo que o povo de Israel depois ficou lá? 430 anos. E era só uns dias. E aí, essa família também, eles tomaram uma decisão de se afastar da casa do pão. E aí, irmãos, eles se afastaram por um tempo, e não, porque eu tenho uma necessidade, e eu vou lá, mas eu não vou ficar muito longe não, vou ficar a uma certa distância só, eu não vou abandonar de vez. Irmãos, e sempre que você me ouvir falar aqui sobre Belém, você associa com a ideia da igreja, a igreja do Senhor. Quantas vezes nós também fazemos assim, não, eu por conta de uma necessidade, eu vou me afastar um pouquinho. Não, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe, e a gente vai se afastando, e a gente fala assim, é só por um pouco, é só por uns tempos, é só por conta disso, e aí, irmão, esse negócio vai te levar para longe, e a gente pode acabar mal. Irmãos, escute uma coisa, tudo que você vai precisar da parte do Senhor, você encontra na igreja, amém, irmãos? Você tem na igreja. E eles não deveriam ter saído de lá. Eles deveriam ter permanecido lá em Belém. Irmãos, quantas vezes por conta de algumas coisas nós nos afastamos do Senhor. Nós ficamos longe de onde há a bênção de Deus. Aonde que está a bênção de Deus? A bênção de Deus estava sobre Belém. Isso não quer dizer que não hajam dificuldades na nossa vida. Mas essas dificuldades nós temos que tomar cuidado, que elas podem nos levar, e as nossas decisões podem nos levar para muito longe da vontade de Deus. E aí eles passaram 10 anos lá, longe da vontade de Deus. Sabe, interessante que nós vamos fazendo concessões. Ninguém vai de vez, né, irmão? Ninguém fala assim, eu vou sair de Belém, eu vou sair da igreja e nunca mais vou voltar. Não, ninguém faz isso. A gente faz pequenas concessões, só por um dia, só por um culto, não, só nesse domingo, só nessa célula, só nesse mês, só nisso, Deus sabe. Isso, aí você vai fazendo concessões de uma célula, só um culto de domingo, só uma vigília, não, só hoje que eu não oro, e a gente vai fazendo concessões, a gente vai concedendo espaço. E aí quando a gente perceber, irmãos, a gente está longe. A gente vai, quando a gente se der conta, irmãos, nós estamos longe de Belém. Nós estamos longe da casa do pão. Nós estamos longe da igreja e da comunhão dos irmãos. Aonde há a bênção de Deus, irmãos, é na igreja. É na comunhão dos irmãos. Esse é o lugar da bênção. E esses irmãos foram para lá. E a coisa foi piorando, irmãos.
E aí essa mulher chegou lá, e aí começou as tragédias. Ela começou, Noemi perdeu seu marido, chamado Elimeleque. E daqui a pouco, aí os filhos casam com mulheres estrangeiras. Mas esses meninos, depois de 10 anos, os garotos também morrem. E aí, irmão, essa mulher ficou amargurada demais. Porque o texto diz, por exemplo, lá no versículo de número 20, ela fala assim: não me chame Noemi, melhor me chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a vida amarga. Versículo 21, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Irmãos, essa decisão deles afastarem de Belém, ou seja, a nossa decisão, irmãos, quantas vezes o que vai trazer para a gente é uma tragédia muito grande. E a experiência de Noemi diz o seguinte: eu saí de mãos cheias e estou voltando de mãos vazias. De todos os sentidos. Ela saiu, ela mesma diz acerca de si mesma: eu saí com as mãos cheias e voltei com as mãos vazias. Irmãos, essa é a triste experiência de quem se afasta e quem se exclui, de quem sai da igreja, de quem sai da comunhão. Nós, por vezes, até saímos de mãos cheias e voltamos de mãos vazias, e Deus não quer que isso aconteça com a sua vida. Você entendeu isso, irmãos? E aí esse tempo foi amargurando essa mulher, a Noemi. E aí, no verso 6, ela fica sabendo que Deus estava abençoando as pessoas de Belém. Aí você ouve falar que Deus está abençoando os irmãos na igreja. Aí você é convidado por um irmão: vem para a igreja, vamos lá, Deus tem uma palavra para você. E aí você resolve voltar para a igreja. Irmãos, dali para frente, sabe quando que a vida de Noemi começou a mudar? Quando ela decidiu voltar para Belém. Ela não tinha nem chegado em Belém. Quando ela decidiu voltar, as coisas foram sendo mudadas por Deus na vida dela. E aí a primeira coisa você vai perceber, primeira coisa, tome uma decisão de mudar, de voltar para a igreja, querido. Pode botar, obrigado. Isso, obrigado. Tome essa primeira decisão. Volte para a comunhão, volte para a sua célula, volte para a igreja. Vem para o Senhor. E aí ela tomou uma decisão. Só, irmãos, que ela voltou uma mulher pedreira. Eu compartilhava a parte da mensagem hoje na aula de treinamento de discipuladores, porque o nome Noemi quer dizer graciosa, agradável. E ela era uma mulher graciosa e agradável. Só que agora, quando ela está voltando para casa, irmãos, ela já não é mais graciosa e agradável. Ela fala assim no capítulo 1, versículo 20 em diante, ela fala assim: não me chame Noemi, valente, me chame Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. De mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu cheguei. O Todo-Poderoso trouxe desgraça sobre mim. A mulher, irmão, estava pedreira. E aí, irmãos, essa é a triste experiência da nossa vida. Quantas irmãs, quantos irmãos se afastam ou estão longe de Jesus, que a vida torna a pessoa amarga. Quanta gente, irmãos, que você tem experiência na vida, eram pessoas agradáveis, eram pessoas boas de lidar. Aconteceram algumas coisas na vida, meus irmãos. Às vezes questões familiares, de relacionamento, marido, esposa, essas coisas todas. E a pessoa, irmão, fica dura na queda. Fica amarga, fica azeda. Não deixe a vida azedar você. Amém, irmão? Cuidado para a vida não azedar você. Não deixe a vida azedar. E aí tem muita gente que fica com a vida azeda, amarga. Mas aí, irmãos, ela está voltando zangada, e as noras dela tinham perdido os filhos morreram. As duas noras, uma chamada Ofra e a outra chamada Ruth, elas começam a voltar para Belém junto com ela. E aí Noemi, zangada, pedreira, fala assim: não volte comigo não, eu não tenho nada para dar para vocês, meus filhos já morreram, eu estou velha, não quero casar mais. E mesmo que eu casasse, até nascer um menino para dar para vocês, como é que vai ser esse negócio? Volta para a família de vocês.
E aí a Ofra voltou para casa. Eu entendo, irmão. Porque às vezes a gente espanta as pessoas, né, gente? É verdade? Tem muita nora que não presta, mas tem uma sogra que, eu vou dizer, pedreira. Deixa pra lá, não é o assunto agora. E aí Ruth falou assim, olha só, isso que é nora. E Ruth não saiu do pé da sua sogra. É uma aliança poderosa que ela fez. Aí Noemi, volta Ruth, volta para lá, não vem atrás de mim não. Fica com a tua família. E ela fala assim, Ruth fala assim, a nora fala para a sogra, pedreira. Sogra pedreira. Fala assim, não insista, Ruth falando, a nora falando, não insista comigo em te abandonar. Porque onde fores, eu irei. Onde andares, o teu povo, o teu Deus, onde tu morreres, faça o Senhor o que lhe aprouver, se alguma coisa me separar de ti, se não, isso é que é nora. Você tem que ser uma nora excelente para uma sogra pedreira. Mas é porque tu não conhece a minha sogra. Eu não quero saber. A minha é uma benção. Está entendendo? Então, meu irmão, aí eu não quero falar só necessariamente de relacionamento de nora e sogra. Eu quero falar das nossas alianças que nós temos com os nossos irmãos. Quantas vezes, irmão, nós pegamos irmãos pedreira? Quantas vezes nós pegamos patrão pedreira, nós pegamos um pai pedreira, nós pegamos um irmão em Cristo pedreira, nós pegamos um pastor pedreira, não pegamos um, gente. Mas a gente tem que ter alianças fortes. Eu estava lendo um texto do profeta Daniel, no capítulo 3, que fala da interpretação de Daniel acerca da estátua que Nabucodonosor sonhou. Era uma estátua de ouro, de prata, bronze, depois canela de ferro, e nos pés, os dedos eram em parte barro e em parte ferro. Era um reino ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo fraco. E aí Daniel faz a interpretação dizendo que era por causa de alianças frágeis, de casamentos. E esses reinos que simboliza aquela estátua é o último reino que virá. É o tempo do fim. Eu percebo Daniel trazendo uma interpretação daquela estátua, dizendo que nos últimos tempos, as alianças, inclusive de casamentos, serão alianças muito frágeis. Parece aliança de ferro com barro. Ao mesmo tempo parece forte, mas é frágil, quebra à toa. Não tem liga. Aí, irmãos, quantas vezes as nossas alianças são alianças frágeis? Alianças entre maridos e esposa. Alianças frágeis. Mas aí o texto, o versículo seguinte, fala de um reino. Daniel imediatamente fala assim, mas o Altíssimo instituirá um reino eterno. Está falando de Jesus Cristo. Em Jesus, irmãos, em Jesus, nós temos uma aliança que deve ser para sempre. A aliança que eu tenho com os irmãos, coloca uma coisa no seu coração. A aliança que eu tenho com os irmãos, que eu decidi ter com os irmãos, é para sempre. E não me insista em abandonar os irmãos, porque onde fores eu irei. Diz para o seu irmão, não insista que eu te abandone, porque onde fores eu irei. Onde andares, andarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Amém, irmão? Você pode dizer isso para o seu irmão? Você pode dizer isso para a sua esposa? Vou dar uma palavra para você que está com problema no casamento. Escute aqui, cada casal está com encrenca dentro de casa. Você vai chegar para o seu marido. Você vai chegar para a sua esposa. E aí começa a encrenca, você vai assim... Pode parar com esse negócio de achar que não dá mais pra gente. Não insista mais com o assunto de divórcio. Porque meu Deus falou que onde tu fores eu irei. Não me insista em largar você, porque eu não vou largar. Amém, irmão?
Tem que dizer isso. E sempre que eu faço aconselhamento para o pessoal que vai casar, por exemplo, o próximo da lista é Luiz e Jéssica. Depois, eu não sei. Não sei. Cadê Robson? Tranquilo aí no som, Robson? Tranquilo. Isso aí. Primeira coisa para casar na igreja, para eu fazer o casamento, você tem que me falar essas palavras. Se você não está disposto a dizer para sua esposa, para o seu marido, não me insista em que eu te abandone, porque eu não vou te abandonar. Nós vamos resolver os nossos problemas. Haja dinheiro, não haja dinheiro, eu não abandono você. Amém? Torça você para o Flamengo ou não, eu vou ficar com você. Não interessa. Nada vai me fazer abandonar você. Aonde tu for, eu estou contigo. Isso é aliança. Nós precisamos ter esse tipo de aliança. Irmãos, nós precisamos ter esse tipo de aliança como irmãos em Cristo, de verdade. Às vezes qualquer coisinha nos tira da comunhão do Senhor. Qualquer coisinha que acontece, não sou mais dessa igreja. O pastor falou duro demais. Eu vou sair daí. Irmão, para bobagem. Tem que ter aliança firme. Firma, Deus a gente trouxe para essa igreja? Quem Deus trouxe para essa igreja aqui? Então você tem que dizer para mim assim, pastor, não me insista em sair dessa igreja. Fala para mim. Porque onde fores, eu irei. Onde andares, andarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus será meu Deus. Ali morrerei e serei sepultado. Faça ao Senhor o que Ele quiser. Se alguma coisa, se não a morte, separada de ti. Amém? Aplauda Jesus. Diz para o seu irmão aí, perto de você, nós temos uma aliança no sangue de Jesus. Uma aliança eterna. Está entendendo? Pastor, até com o irmão Pedreira, também. Porque na verdade eu tenho descoberto muitas coisas. Às vezes a gente acha que o irmão que é pedreira, mas na verdade é a gente. A gente que é pedreira. E aí, irmão, Ruth fica na sustância. A mulher, não, rapaz, faz de mim. Vai embora. Ruth, eu vou ficar contigo. Eu vou contigo. Não adianta insistir. E aí, irmãos, nós precisamos aprender sempre isso como célula e como igreja. Tem irmãos que estão sofrendo, estão tendo dificuldades, e muitas dificuldades, e a gente tem que ter paciência com eles, e a gente tem que ser como Ruth. A gente tem que, eu vou usar uma expressão que a Gilce usou, nós temos que ter um amor insistente, uma aliança poderosa. E vá atrás, e ora pelo irmão. Mas ele não quer mais não, mas a gente ora assim mesmo. Entendeu? E ele, pastor, ele foi para o mundão, mas eu vou com ele na oração e Deus vai pegar ele. Nós precisamos ter essa coisa, irmãos, sempre. Não importa se ele saiu da igreja, se caiu em pecado. Irmãos, seja como Ruth, fique firme, não importa, insista, visite, fale. Mas ele não quer, mas você vai lá. E isso vai mudar a vida dele. Tá certo? E aí esses irmãos, olha comigo, e eles voltaram para Belém. Eles ouviram que em Belém, ou seja, na igreja, Deus estava abençoando o povo. E eles voltam para Belém. E aí o texto fala que no versículo 22, eles chegaram de mãos vazias. Aí no capítulo 2, irmãos, olha só. Eles colocaram o pé em Belém. O pé em Belém. E aí eles estavam numa casa. Ruth falou assim, eu vou arranjar alguma coisa para eu trazer alimento para casa. Trabalhar. Irmãos, o texto vai dizendo, é muito joia. Olha só comigo aqui, irmãos. Versículo 3 do capítulo 2. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Irmãos, a gente acha que é sorte, que é coincidência.
Irmãos, Deus não tem esse negócio de coincidência, não. Boaz era um dos caras mais importantes da época. Ele era um cara chamado, que eu vou falar aqui, irmãos, que ele tinha a responsabilidade de abençoar as pessoas. Por exemplo, ele é chamado de resgatador. O que é um resgatador? Resgatador é o seguinte, por exemplo, naquele contexto, naquela cultura, aconteceu o seguinte: se a mulher, no caso Noemi, ela perdeu o marido, ficou endividada, perdeu os filhos, o parente mais próximo, ele tinha por obrigação cuidar das terras da viúva, ele tinha por obrigação. Inclusive, ele tinha a obrigação de cuidar e pagar as dívidas. Mole? No caso aqui, ele resgatou a Noemi, tanto que depois ele casou com Ruth. E aí, irmãos, olha só, ele casou com Ruth, mas aí Ruth vai trabalhar. Chegou em Belém, vou arranjar uma porta de emprego, vou fazer alguma coisa. E aí, irmão, Deus moveu o coração dela, porque ela entrou justamente lá na plantação de Boaz. Irmãos, o texto fala assim, casualmente. Casualmente nada, é Deus movendo o coração e os nossos passos. Irmãos, quando a gente está na igreja, quando a gente se entrega a Jesus, irmãos, os nossos passos são guiados pelo Senhor, não tem casualidade, Deus governa até as nossas escolhas. Ruth provavelmente falou assim, aonde que eu vou? Tem tanta fazenda aqui, acho que eu vou entrar nessa aqui. Deus moveu o coração dela. E é interessante que ela entrou e ninguém reclamou que ela estava colhendo os restos da cevada, não. O pessoal deixou, era normal fazer isso. E aí o texto seguinte fala assim, exatamente naquela hora, chega Boaz e olha Ruth. Irmão, aí você acha assim, coincidência, né, pastor? Coincidência para você. Deus também coordena os nossos encontros. Você está entendendo? Você vai encontrar o seu Boaz. Amém, irmã? E as irmãs, com esse jeito vai não, hein? Amém, irmã? Que isso? Olha só. A Gilce e eu, quando nós conhecíamos assim, sabia quem era. Mais uma vez, só para você ver como é que Deus faz as coisas. A Gilce era da igreja congregacional de Teresópolis e eu era da igreja batista de Albuquerque, no interior da cidade, mais chamado como roça. Entendeu? Eu era do campo. Ah, meu Deus do céu. Irmão, aí eu tocava na igreja e tudo mais, aí tinha uma festa numa outra igreja. Igreja Batista Monte Sinai, né? E aí a rapaziada lá me conhecia, eles estavam precisando lá, não tinha ninguém que tocava teclado, e o pessoal, vamos lá, toca com a gente lá, ajuda a gente, aniversário da igreja, me parece, toca com a gente lá, vai ajudar a gente lá, não sei o quê, papai, insistindo. Eu falei assim, tá bom, eu vou no ensaio e eu toco com vocês, beleza. Aí a Gilce, aí eu cheguei lá, ensaiei com os irmãos na sexta, aí o rapaz no sábado, assim, quem vai vir, a Gilce na época já tinha um LP gravado, na época era LP, alguns dias atrás aí, tá, irmão? Aí os irmãos convidaram a Gilcimara para cantar nessa igreja. E aí o rapaz falou assim, tem que buscar essa irmã lá no centro de Teresópolis, lá na cidade. Ô Cleber, quer ir lá na cidade comigo? Eu falei, eu vou na cidade. Aí eu fui nesse carro buscar a irmã Gilcimara para cantar na igreja. Glória a Deus. Aí vamos lá, eu falei, rapaz, eu olhei Ruth. Rapaz. Igual Boaz viu Ruth trabalhando. E ele falou assim, quem é aquela moça que está ali? Aí o pessoal falou assim, é Ruth. É a nora de Noemi. Ela perdeu o marido. Trabalhadora, olha só que espetáculo. Aí eu olhei Gilce, aí cantamos, eu toquei, ela cantou, glória a Deus, foi uma bênção. Aí o rapaz, nós precisamos levar a irmã lá. Aí, rapaz, na época tinha um ônibus de uma igreja que tinha ido lá cantar.
o pessoal tinha ido de ônibus, queria levar a Gilce, e falei assim, não vai dar certo, meus irmãos, não vai dar certo. Aí acabou que o cara foi buscar um negócio dos LPs lá, enfim, ela acabou nós tendo que levá-la em casa de carro. Aí eu conversando, eu falei assim, como é que a gente faz para convidar você para cantar na igreja? Aí ela pegou um cartão e falou assim, pode ligar nesse cartão aqui, não sei o que, esse telefone. Eu falei assim, olha só, meus irmãos, eu falei assim, nesse número de telefone também eu posso convidar você para comer uma pizza? Ih, Jesus amado! Ela falou assim, pode. Meu Jesus. Aí, irmão, nós saímos no outro sábado, foi? Com esse mesmo casal, que tinha uma variante não, uma Brasília. Aí fomos lá, saímos, conversamos e tal. Ela colocou uma porção de coisa. Olha, no sábado tem ensaio, não pode me atrapalhar, você tem que gostar dos adolescentes da minha igreja. E eu falei, beleza, irmãos, isso vai fazer 19 anos. Eu encontrei a Gilce numa igreja e ela foi cantar nessa mesma igreja no sábado. Nossos caminhos não poderiam se encontrar, a não ser que Deus fizesse encontrar. Entendeu? Então, irmãos, Deus move o encontro de Boaz com Ruth. Às vezes a gente fica desesperado, irmão. Fica tranquilo. Na igreja, em Belém, é o lugar da bênção. Não tem Ruth lá fora. Boaz você só encontra em Belém. Está entendendo? Boaz você vai encontrar aqui. Aí, irmãos, no capítulo 2, quando elas voltaram para Belém, ou seja, quando a pessoa volta para a igreja, a vida começou a melhorar. Vou dizer uma coisa para você. Você pode ter certeza. Volte para Jesus. Vem para a igreja, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Você vai perceber que logo, logo a sua vida começa a melhorar. Pastor, você está dizendo que não tem problema? Não estou falando nada disso, estou dizendo que a sua vida vai mudar. Eu estou dizendo que na Casa do Pão, em Belém, na igreja, é o lugar que Deus tem abençoado seu povo. O texto fala que ela ouviu que em Belém aqui é o simbolismo da igreja. Deus tem abençoado esses irmãos nessa igreja aqui. Deus tem... Calma teu coração. Acalma tua alma. E, isso não quer dizer, pastor, então já que Deus vai trazer Boaz, eu posso andar de qualquer jeito, eu não preciso mais pentear o cabelo. Nada disso. Tanto que lá no capítulo 3, lá para frente, quando Noemi percebeu que a nora estava interessada por Boaz, ela falou assim, faz o seguinte, era a cultura, falou assim, você vai ficar aos pés dele lá junto com o pessoal, mas você faz o seguinte, se arruma, se perfuma, para encontrar com Boaz. Está entendendo? Irmão, a gente também tem que andar direitinho. Eu sei que você tem que tomar cuidado, você tem que andar direitinho, tem que estar perfumadinho, tem que tomar banho de vez em quando, irmão. Entendeu? Porque Boaz pode estar olhando para você. Boaz olhou para Ruth no momento que ela estava trabalhando. Está entendendo? Eu já ouvi falar de uma dona que ela era tão doidona mesmo que ela arrumava a casa de salto alto. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas eu estou dizendo a você que está esperando Boaz, que não é para vacilar. Está entendendo? Porque você pode encontrá-lo a qualquer momento. Então, cuidado, irmãos, é melhor melhorar o jeito como você trata as pessoas. Porque se Boaz visse Ruth esculhambando os outros, brigando com os outros, brigando com a sogra, brigando com a mãe, brigando com não sei quem, é ruim de Boaz casar com uma mulher dessa. Está entendendo? Então, seja uma boa crente,
Seja uma boa filha, seja um bom filho, porque tua Ruth pode estar aqui pertinho de você. Entendeu, irmãos? Entenderam? Pertinho de você. Então, às vezes a gente fica pensando, pastor, nessa igreja, irmão, tem uma porção de Boaz nessa igreja, tem uma porção de Ruth nessa igreja. E aí Deus começou a abençoar Ruth, começou a abençoar Noemi, quando elas começaram a voltar para casa. Não tem casualidade, não tem sorte com Deus, tem um propósito de Deus. Firma teus caminhos no Senhor, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua sorte. Ela saiu de mãos vazias, de mãos cheias, voltou de mãos vazias, mas Deus começou a encher a mão de Noemi e de Ruth novamente, em nome de Jesus. Deus vai começar a encher as tuas mãos novamente. Você crê nisso? Eu quero que você estenda a sua mão assim para frente, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, assim, para receber. Receber assim. Senhor, em nome de Jesus, o teu povo está aqui em Belém, na casa do pão, na igreja. É o lugar onde o Senhor enche as nossas mãos. Eu quero abençoar as mãos de teu filho. Assim como Ruth e Noemi, pelo fato de elas terem voltado, o Senhor foi enchendo as mãos deles. E foi enchendo e transbordando. Eu profetizo sobre a tua vida, que Deus fará transbordar na tua vida, em nome de Jesus. Fecha a mão assim. Você recebe? Muito bem, guarda aí, em nome de Jesus. Algumas vezes Ruth ia trabalhar, e Boaz olhava para ela e falava assim, vem cá. Ela estava junto, é interessante isso, ela não era empregada, não era nem esposa, ela estava trabalhando junto com os servos de Boaz, não era esposa. Só pelo fato dela estar junto com eles, ela já estava sendo abençoada. Irmão, coloca uma coisa no seu coração. Só pelo fato de você estar junto com os irmãos, você está sendo abençoado. E como o pastor Ebe gosta de dizer, isso é apenas o começo, Ruth. Tem mais para você. Entendeu? Ela ia para lá, começava a trabalhar, a pegar a cevada. Aí Boaz falou assim, não, comece a pegar uns feixes, deixar para ela carregar. E ela encheu rapidamente, irmãos, a sacola. Encheu as blusas. Aí depois Boaz falou assim, deixa eu encher de cevada. Ela chegou, irmãos, cheia na casa da sogra. Lotada. O que aconteceu? Encontrei com Boaz. Aí ela falou assim, Deus está nesse negócio. Porque Ele é o nosso resgatador. Sabe o que é resgatador? A figura de Boaz é a figura de Jesus no Novo Testamento. Jesus é o nosso resgatador. Qual era a função do resgatador? O resgatador, meus irmãos, é o responsável, coloca aí, é o responsável por nossa subsistência, por nossa descendência e por nossa propriedade. Eu estava lendo esse texto quinta-feira em casa. Deus falou profundamente no meu coração nesse texto. E esse texto representa que Jesus é o meu resgatador. Qual é a função de Jesus? Qual é a responsabilidade de Jesus? Jesus é responsável por nossa subsistência. Não é o governo. O governo tem suas aplicações, tem suas responsabilidades, mas a minha confiança não está no governo, a minha confiança está no meu resgatador, está no meu Senhor. Ele me sustenta. Está entendendo? Ele me sustenta. Ele é o meu resgatador, Ele me sustenta. E Ele fala dele mesmo, eu vou sustentar para você. Por isso que ele fala lá em Mateus, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber. Olha os pássaros, olha os lírios do campo, não plantam, não fiam, e o vosso Pai que está no céu, não deixa que nenhuma delas passe necessidade. Não tem você muito mais valor? Tem. Ele me sustenta. Ele é o responsável pelo meu sustento. Ele é o meu responsável.
E aí eu fiquei pensando, aí ele fala assim, ele é o responsável por me prover propriedade. Ele vai prover moradia. Ele que provê para mim, irmãos, propriedade. É Ele quem me dá. Ele que vai manter. Pastor, mas Ele vai te dar ou vai? Irmãos, eu não sei se eu terei casa própria, mas eu sei que sempre terei um teto para morar. Está entendendo? Alugada ou comprada, é Deus que me sustenta. Se alguém chegar para você e falar assim, você não se preocupa, você sempre terá um teto. Faz diferença ser alugada ou comprada? Para tudo você faz? Se você pode entender que todos os dias da sua vida, você vai ter um teto. Só quero se for comprado. Deus é quem providencia um teto para mim. Está entendendo? Ele é o meu resgatador. Ele vai me sustentar durante todos os dias da minha vida. O salmista fala assim, eu já fui moço e agora sou idoso, sou velho. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. Está falando de Jesus. Deus é o responsável por minha subsistência. É Ele quem me sustenta. Não sou eu que me sustento. Deus me sustenta. Ele que providencia propriedade para mim. E mais, é Ele que é o responsável por minha descendência. Tanto de sustentar a minha descendência, ou para eu ter a minha descendência. Deus é quem cuida da minha família, meus irmãos. Coloca no seu coração, viva diferente. Rapaz, é Jesus quem cuida da tua família. Amém, irmão? Ele cuida da gente. A gente precisa entregar o coração. Pare de viver de forma louca. Pare de viver desse jeito. Deus sustenta você. Deus é o teu resgatador. Jesus é aquele que providencia. O Senhor fala, o salmista diz assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil acordar cedo, dormir tarde, padecer o pão das dores, se Deus não te abençoar. Se Deus não abençoar você, você pode trabalhar de domingo a domingo, não sair do trabalho. Se Deus não abençoar, não vai. Porque é Jesus que é o nosso resgatador. Ele que vai te dar o sustento. Ele que providencia a casa. É Ele que providencia a tua descendência. É Ele. É Ele que se quiser me dar filhos, vai me dar. É Ele que é a vida. É Ele que sustenta os filhos. É Ele que sustenta a minha esposa. Me sustenta. Então, meu irmão, eu deito em casa e durmo. O Salmo 3, preguei em Miracema semana, fala assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Você não consegue dormir? Está preocupado? Meu Deus, e agora minha família? Irmãos, Jesus te sustenta. Vem para Jesus, coloque. Irmãos, é tão extraordinário. É tão extraordinário. Sabe quem vai pagar as tuas dívidas? Até tua dívida quem paga é teu resgatador. É ruim, pastor, se eu não pagar, então você não quer que Jesus pague? Você quer pagar ou quer que Jesus pague? Irmão? Deixa ele pagar, pá. O resgatador é responsável por subsistência, por propriedade, por família, por descendência. E ele é responsável, se você tem dívidas, ele é o responsável por suas dívidas. Isso é que é ser resgatador. Ei, pastor, então eu vou sair fazendo dívida toda direita. Não, peraí. Agora, irmãos, quando a gente vem para Jesus, o resgatador, ele paga as suas dívidas. Sabe quem pagou suas dívidas diante de Deus? Jesus. Na cruz, ele falou a última frase dizendo assim,
Pai, tetelestai, está pago, está consumado, você não deve mais. Sabe por que você não vai para o inferno? Porque Jesus pagou sua dívida diante da lei. A lei diz que você está endividado diante dela. A lei de Moisés diz que nós temos uma dívida impagável. E Jesus, pelo seu sangue, ele fala na cruz, está pago. Por isso que lá em Romanos diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi pago. Pastor, tá, nossa dívida diante do pecado foi pago. E minhas dívidas financeiras? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Teve um tempo na minha vida, e eu já estava no campo missionário, que nós tivemos dificuldades com o sustento. E na época, as nossas dívidas chegaram a cerca de R$4.500. Para muitos não é nada, mas para mim era um negócio, isso faz mais de quase 10 anos. Acho. E aí era um negócio impagável. Para nós. Mas eu sei que Jesus também paga as nossas dívidas. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí a gente orando, Senhor, nos abençoa. Não era coisa que eu fiz de qualquer jeito. As coisas aconteceram. E aí um dia a Gilce, eu fui para uma reunião, não sei aonde, num culto, e a Gilce teve que ficar em casa, acho que não sentiu bem, não foi isso? Acho que foi isso. E justamente naquele dia, um irmão de uma igreja, liga para a gente. Fala assim, sei que você está passando dificuldades. A igreja vai, o pastor falou aqui, e uns irmãos se levantaram. Quanto que é o negócio? Aí a Gilson tinha dito o valor, né? Eles falaram assim, amanhã, no outro dia, uma coisa assim, vai ser depositado na conta de vocês todo esse valor, para vocês quitarem essas dívidas. Jesus pagou as nossas dívidas. Jesus paga, rapaz. Na casa do pão, você jamais ficará com fome. Está entendendo? Nós precisamos colocar fé no Senhor. E agora nós pertencemos ao resgatador. Nós somos do resgatador. Nós somos de Jesus. Ele paga. Ele te ajuda. Ele te socorre. Ele fez Ruth e Noemi que chegaram de mãos vazias. As mãos delas começaram a se encher e foram abundantemente. Aquela mulher que chegou sem nada em Belém, sem nada, acabada, endividada, sem propriedade, sem nada, Deus abençoa aquela mulher de tal forma e abençoa a sua descendência. Irmãos, para eu terminar, sabe que essa mulher se tornou? Ruth. Ruth se tornou a bisavó do rei Davi. Quando você olha na genealogia de Jesus, quem está lá? Ruth. Deus honrou a vida espiritual dessa mulher. Deus honrou de todas as formas essa mulher. A descendência de Ruth foi abençoada. A sua descendência será abençoada, meus irmãos. Está entendendo? Deus não só abençoa aqueles que estão na igreja, Deus já abençoa a tua descendência. E aí, minha última palavra, me fez lembrar Deuteronômio 28, que aqueles que fazem a vontade, aqueles que estão na igreja, aqueles que obedecem ao Senhor, não precisa correr atrás de bênção. A bênção te seguirá, meu irmão, em nome de Jesus. Está entendendo? Volta para a igreja. Vem para Jesus. Tua vida vai transformar completamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu quero orar para você. Fecha teus olhos. Deus quer mudar a tua vida, rapaz. Talvez você tenha se afastado de Belém, se afastado da igreja, se afastado do Senhor, da casa do pão.
Talvez você não seja crente ainda em Jesus. Mas aí nós ouvimos uma palavra, que existe um lugar que vai mudar a tua vida. Eu quero dizer para você que esse lugar, que Jesus nesse lugar, Ele vai mudar totalmente a sua vida. Não é a igreja por igreja, é o Senhor da igreja. Existe um lugar que vai mudar a tua vida. Talvez você esteja longe de Jesus, longe da comunhão. Quando, irmãos, elas voltaram, o coração dela não ficou lá em Moabe. O coração delas não ficou lá. Elas trouxeram o coração junto para Belém. Traga o teu coração, vem por inteiro. Vem totalmente para a igreja. Vem definitivamente. Vem de uma vez. Vem para Jesus, mas vem de uma vez. E elas chegaram num lugar. E naquele lugar, Deus mudou a vida de Noemi. Deus mudou a vida de Ruth muito mais. Tanto é que o livro se chama Ruth. Deus honrou a descendência de Ruth. Deus vai mudar a tua descendência. A gente não conhece a descendência de Ruth. Ou seja, a gente não conheceu os seus pais. A gente não sabe como era antes. Mas eu sei como ficou depois. Quero dizer para você que eu não sei como foi antes a sua história. Eu não sei como foi seu casamento antes. Eu não sei como foi sua família antes. Mas eu sei como vai ser daqui para frente. Deus vai mudar a tua casa. Deus vai mudar a tua família. Deus vai mudar a tua história. Deus mudou a história de Ruth. Deus mudou a história daquelas irmãs. Em nome de Jesus, Deus quer mudar você. O que você precisa é entregar sua vida para Jesus. O que você precisa é se entregar para Jesus. Mas não tem como se entregar para Jesus sem vir para a igreja. Não tem como ser de Jesus sem ser da igreja. E é nesse lugar que Deus vai transformar a sua vida. Eu quero que você ore ao Senhor agora, entregando sua vida a Jesus, decidindo voltar para a igreja, decidindo se entregar. Assim, Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. E eu quero orar com você nessa noite, que deseja entregar sua vida para Jesus, ou voltar para a igreja, ou voltar para Belém, voltar para a igreja. Alguém com a gente, faça assim: pastor, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para o Senhor. Alguém com a gente? Que Deus tocou no coração, se eu preciso voltar de vez, eu quero voltar de vez. Alguém com a gente? Que quer entregar sua vida a Jesus, que falar assim: Senhor, Jesus precisa ser meu resgatador. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, mude a minha descendência. Eu quero me entregar. Alguém com a gente? Quero orar com você que também é crente, como era Noemi. Mas algo aconteceu e a vida dela estava amargurada. Mas Deus mudou a sorte de Noemi, mudou a vida de Noemi. Eu quero utilizar um tempo orando com você que é crente. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. Pode vir, em nome de Jesus. Isso, vem cá. Vem cá, quero orar por você. Glória a Deus, vem cá. Em nome de Jesus. Isso, pode vir. Vem cá. Você quer colocar algo diante do Senhor? Se você, pastor, ore por mim. Eu quero isso, pode vir aqui na frente. Quero orar por você. Você sentiu o desejo no coração e está falando com o Senhor: Senhor, ore por mim. Eu preciso que o Senhor mude a minha história. Você não precisa ficar com medo ou com vergonha. Eu quero que você venha aqui, ser irmão. Você precisa ter medo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida desses irmãos.
Quantas vezes, ó Pai, na nossa vida nos acontecem tragédias, imprevistos, coisas que nos deixam, Senhor, de mãos vazias. Mas o Senhor mudou a história de Noemi, mudou a história de Ruth, Senhor, porque elas estavam no lugar certo, elas decidiram voltar atrás. E o Senhor encheu as mãos de Ruth, encheu as mãos de Noemi novamente. O Senhor transformou, o Senhor deu uma família para Ruth, o Senhor deu uma descendência para Ruth. Eu tenho certeza que sobre a vida dos irmãos, da mesma forma o Senhor os abençoará em nome de Jesus. Oh, querido, ser abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor enche os teus celeiros, que o Senhor abençoe a tua casa. Eu sei que algo aconteceu na tua vida, nas tuas finanças, e esse imprevisto esvaziou as tuas mãos. Mas obedeça ao Senhor de todo o seu coração. Deus encherá os teus celeiros novamente em nome de Jesus. Eu quero abençoar o teu celeiro, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar a tua vida. Que Deus novamente, como fez com Ruth, como fez com Noemi, faça-o prosperar novamente. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua descendência. Que Deus prepare o teu Boaz, ou traga a tua Ruth para você. Mas Deus vai lhe abençoar. Que seja um novo tempo. Eu não sei como tem sido a sua família antes, como tem sido a sua história antes, mas eu tenho certeza que vai mudar daqui para frente, em nome de Jesus. Eu abençoo e profetizo esse novo tempo na tua vida, esse novo tempo nas tuas mãos, esse novo tempo na sua vida espiritual. Jamais se esqueça, o Senhor Jesus é o teu resgatador. Ele é o responsável por você. Ele cuida de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço bem gostoso no seu irmão. Abençoa a vida dele. Diz para ele: meu irmão, acalma teu coração. Deus cuida de você.